Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quinta-feira, estamos na terceira semana da Páscoa. Na terceira semana da Páscoa, e o Senhor, Ele vem sempre nos falar, vem sempre nos direcionar a sua mensagem, vem sempre falar a cada um de nós nos nossos corações. Esse evangelho de hoje, evangelho de João, no capítulo 6, quando acabamos de ouvir, veio depois da multiplicação dos pães. Percebemos que antes da Páscoa, antes da paixão do Senhor, morte e ressurreição, o Senhor falando, como percebemos aqui, vimos aqui no capítulo 44, o Senhor fala às multidões. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, é para cada um de nós. Aqui a gente percebe que Jesus não diz Jesus fala aos seus discípulos, não. Jesus fala à multidão. Essa multidão é cada um de nós. Jesus quer falar nesse momento para você. Jesus quer falar nesse momento para mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos atraídos e temos que nos deixar ser atraídos por Deus. Nós temos que nos deixar ser direcionado por Deus. Nada pode nos tirar do caminho de Deus. Porque se nós deixarmos algo nos tirar, se algo que me atrai, algo que te atrai, não for Deus, estás perdido. Se eu deixar ser atraído por outra coisa, por algo que não seja Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. E aqui nesse momento ele fala às pessoas. Pode ser uma palavra muito dura, sim. Os discípulos, pessoas acharam que Jesus realmente estava falando que eram palavras muito duras. Mas às vezes precisamos mesmo. Mas ele depois não morreu e ressuscitou para nos trazer a salvação? Sim. Cada um tem direito, sim, dado por Deus. Mas se eu não me deixar, se eu não for atraído por Deus, eu perco essa salvação. É isso que nós temos que entender. O que me atraiu? Me atraiu para a igreja. O que te atrai hoje para a igreja? O que é que te atrai? O que é que está te atraindo? O que é que tu estás olhando? O que é que está chamando mais a tua atenção hoje? O que é? Todas as pessoas que já vieram, que participaram aqui, que vieram para a Santa Missa, o que é que te atraiu verdadeiramente? Você estava aqui por causa de Deus? Porque se o que te atraiu, meu irmão, minha irmã, foi Deus, tu vais continuar orando, tu vai continuar em oração, tu vai continuar rezando, mesmo aí da tua casa. Se o que te atraiu foi Deus, tu vai continuar a estar em oração. Ficar em oração como nós estamos aqui, e que logo tudo isso vai passar. Todas essas coisas vão passar. Mas para isso, eu tenho que estar, para isso eu tenho que saber, para isso eu tenho que saber quem é que eu estou seguindo. E que temos que seguir, irmãos e irmãs, a Deus. Porque Ele é maior do que tudo. Porque Ele é maior do que tudo. Aqui Jesus, Ele vem falar mais na frente aqui, quando a gente vê aqui no Evangelho, Ele falando que Ele é a verdadeira comida, que sim, Ele já dava sinais
da Eucaristia que iria ser instituído na quinta-feira, sim. Mas também ele está falando a cada um e a cada uma, falando realmente do que importa, de qual é o pão, de qual é o alimento verdadeiro. Ele quer dizer para mim, ele quer dizer para você, que o alimento verdadeiro é o próprio Deus, mas o alimento verdadeiro também é a sua santa palavra. E que não devemos dar importância às coisas, porque as pessoas naquele momento, elas se impressionaram, ali com o alimento, ali com aquela multiplicação. Sim, Jesus fez aquele milagre da multiplicação. Mas as pessoas, o que impressionou a elas, foi tudo aquilo, foi aquela quantidade de alimentos. E o que seguiu, o que fez as pessoas seguirem a Jesus ali naquele momento, foi exatamente por conta daquela quantidade de alimento que ele deu, que saciou aquelas pessoas. E ele disse: olha, estais aqui, não é o alimento, esse alimento aqui que deve te atrair, porque esse alimento aqui tu vai comer, depois tu vai morrer, e se tu confiares só nele, tu morre. Mas se tu realmente quiseres o alimento verdadeiro, mesmo que morra, tu viverá, tu terás a vida eterna. Então, caríssimos irmãos e irmãs, sei da dificuldade que está tendo, sabemos que é realmente um problema sério. Sim, há um problema, alguns lugares até muita catástrofe, sim. Mas, irmãos, percebemos que sempre depois de uma tempestade, sempre depois de algo ruim que aconteceu, vem as bonâncias. Vem as bonâncias. Muitas das vezes é preciso alguma coisa acontecer para que chame a nossa atenção. Muitas das vezes estamos precisando, sim, olhar mais um pouco para nós, refletir um pouco sobre a nossa vida. Mas isso só vai fazer, isso só vai refletir quem realmente estiver instruído e sendo direcionado por Deus. Quem realmente estiver deixando ser guiado por Deus, porque é Deus quem vai nos falar isso. Não são as pessoas, os homens, não. Alguns sim falam, mas é Deus que os usa. Mas aí eu tenho que entender que é Deus falando comigo. E tu tens a santa palavra. Tu tens a santa palavra que tu pode se instruir. Se analisarmos, irmãos e irmãs, cada lugares que já tiveram grandes catástrofes, depois foram reconstruídas e realmente aconteceu algo de muito bom. Japão foi destruído, por exemplo, e olha o que é o Japão hoje. O mundo foi destruído no dilúvio. E olha depois, então quantas e quantas coisas. Agora, para isso é preciso eu querer. Para isso é preciso eu querer seguir a palavra de Deus. Se eu não me deixar ser guiado, se eu não estiver com a vontade, se eu não quiser realmente entender, ouvir a Deus, eu não vou entender nada disso, e eu vou achar que está tudo acabado, e eu vou me desesperar. Deus, Ele quer falar comigo, Deus, Ele quer falar contigo, Deus, Ele quer nos orientar. Mas para isso é preciso tu querer. Veja aqui, meu irmão e minha irmã, aqui o exemplo da primeira leitura. Esse etíope, ele
quis, ou seja, ele queria, ele tinha o desejo. Ele tinha o desejo de ouvir a palavra. Ele tinha o desejo de ouvir a palavra. Como ele tinha o desejo de ouvir a palavra, Deus colocou Filipe na sua vida. Então é preciso eu querer. Ele estava ali com a palavra na mão e não entendia. Ele não entendia. Mas ele estava ali com a palavra na mão. Ele estava ali com um desejo. O que o Evangelho diz? Quando queremos ser e nos deixamos ser instruídos por Deus, Deus nos direciona. Então, como ele tinha essa vontade, Deus enviou. E ele estava ali, eu estou querendo saber, ninguém me explica. E aí Deus envia ali o mensageiro para ensinar, para direcionar, para orientar. E ele entendeu ali e quis ser batizado, quis se deixar ser guiado por Deus, quis se deixar ser o instrumento de Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus, Ele não quer que nós nos desesperamos, não. Agora, nós precisamos também ser obedientes. Nós precisamos ser obedientes. Tem algo a seguir? Tem. Tem algo. É fazer conforme as pessoas estão falando, conforme as autoridades estão falando? Sim. Usar máscara. Temos que procurar evitar nos aglomerar. Temos que evitar estar muito próximo de pessoas. Enfim. Nós sabemos como é que é transmitido esse vírus, sabemos. Então nós temos que ser obedientes a isso. Aí eu acredito, confio em Deus e sei que Deus vai me salvar, sim. Mas é preciso que sejamos obedientes. Deus utiliza as pessoas para direcionar e dizer aquilo que precisamos fazer. E infelizmente o que a gente vê muito por aí são pessoas desobedecendo, sim, andando sem máscaras, se aglomerando, enfim, fazendo as coisas erradas. Pode aí acontecer, pegar o vírus, pode, mas por quê? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Seguir a Deus, deixar Deus lhe conduzir, meu irmão, minha irmã, é também ser obediente. Deus diz: faz por ti, que eu te ajudarei. Faça por ti, que Deus te ajuda. E Ele vem te orientar e vem te ajudar, é através da santa palavra, consumindo verdadeiramente a santa palavra, é deixando Deus entrar na tua vida, é deixando Deus penetrar mesmo na tua carne, no teu coração. Assim, meu irmão, minha irmã, nós, cada um de nós, iremos passar por essa, sim, e também herdaremos a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, amado e adorado.